like that, I see the way you shine. Take your hand. Tudo bem, gente? Hoje a nossa aula vai ser diferente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre OVAS, obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Primeiro a gente vai falar, vamos estar demonstrando aqui com o bebê como é que vai ser, tá? E depois a gente vai estar demonstrando aí como vai ser no adulto, tá? Primeiramente, como é que a gente vai saber se o bebê ou a criança, se ela está engasgada ou não, né? Ela não vai ter... Então, a criança ela não faz igual o adulto, que ela tenha aquele sistema de defesa de colocar as duas mãos, né? Vou segurar aqui um pouquinho. As duas mãos aqui, ó, é como se fosse um sistema de defesa. Por quê? Quando ela está engasgada, ela acha que ela colocando a mão no pescoço e fazendo uma tração, ela vai conseguir respirar. Então isso aí é fisiológico. Todo mundo que se engasga já coloca a mão no pescoço. Já a criança não acontece isso. Então a criança, o que você vai ver? Principalmente o bebê. Geralmente o bebê ele se engasga com o quê? Com leite materno, que é líquido, né? A hora que está mamando. A mãe está com a criança lá mamando e daqui a pouco ela sente que a criança parou de mamar. Só que ela ainda não está com os lábios cianóticos, que é aquele lábio roxo, ainda não está apática. O que tem que prestar atenção? Nos movimentos dela. Então a criança geralmente, quando você sente que ela está engasgada, se ela está com obstrução total, porque existe a parcial e a total. A total é quando não respira de jeito nenhum e não sai nenhum tipo de som. E já a parcial sai algum tipo de som, ruídos. E no bebezinho, ele não vai, primeira coisa, ele não vai chorar, né? Então, geralmente, a mãe, no desespero, ela pega, toma que o filho é teu, ela joga no braço da primeira pessoa que ela vê. E você, se você estiver passando na rua, se você estiver em casa, no churrasco de família, nas reuniões de família, você já vai tentar fazer uma manobra. A gente chama manobra de tapotagem, tá? Só de você fazer... colocar ela no ângulo de 45 graus, geralmente 45 graus, já vai descer o leite materno, ela vai começar a chorar. Se não acontecer, como é que é a posição correta? Você vai colocar ela aqui entre o seu braço e segurando aqui, ó, embaixo do próxima axila, tórax lateral direito, onde a sua mão dominante estiver. Você vai pegar esses dois dedos e vai abrir as vias aéreas e a mão da gente é um pouco maior, então ó, ela vai abarcar aqui ó, o tórax e vai segurar, vai dar apoio para que ela não caia. Então ó, você pode fazer isso sentado ou em pé. Abriu aqui ó, para poder abrir as vias aéreas e ó, você vai 5 golpes. Gente, olha só, abre as vias aéreas e vai apoiar o bracinho dela e a perninha aqui para que ela não caia. Então a gente vai um ângulo de mais ou menos 45 graus, você pode apoiar a sua perna aqui e bater, dar 5 golpes. Vai ser 5 golpes nas costas, chama-se tapotagem. Então você vai bater e subir. Só cuidado para não bater aqui na região da cabeça, aqui na região occipital, tá? Então pode ter uma fratura. Então, ó, abriu aqui ó, as vias aéreas aqui, a boquinha dela e bate, ó, 5 tapotagens. 1, 2, 3, 4, 5. Girou ela aqui e ó, 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Foi de novo, ó, girou. Quando você vai, se a criança começar a chorar, começar a ter alguma reação, você já deixa ela lateralizada, tá? E antes disso, não pode esquecer. Criança engasgou, chama o socorro. 192, que é o SAMU, 193, que é o bombeiro. Antes de qualquer coisa, chame pelo socorro. Já fale, tem uma criança engasgada, a criança não respira, a criança está roxa, está cianótica. Vocês falem lá com o pessoal que está atendendo, que vai ser os TARMs, e provavelmente depois vocês vão estar conversando com o médico. Então, ele vai dar todas as instruções. Enquanto uma pessoa está chamando pelo socorro, não precise de desespero. Ei, alguém liga para o socorro. Não, deleguem essa função para alguém, porque senão daqui a pouco a rua toda vai estar ligando para o bombeiro e para o SAMU e vai vir um monte de ambulância. Por quê? Se eu estou do lado direito aqui, eu estou na casa, é em frente à casa 15. Eu estou do lado esquerdo, é em frente à casa 14. É em frente à casa 16. Então vão vir 4 viaturas para a mesma ocorrência. Então, delegue a função. Sempre delegue a função para alguém.
Ei, você, aponte, você, ligue para o 192 ou 193. Pronto, que a pessoa vai ligar. Não precisa desse tanto de ligação, esse desespero. Então, voltando lá, se a criança, ela chorou, se a criança teve alguma reação, deixa ela de lado, né? Vai deixar ela lateralizada, ou pode ser no colo, ou deitadinha, até o socorro chegar. Não vá correndo pro caminho com essa criança, não. Por quê? Mesmo ela assim, pode ser que ela engasgue novamente. A gente não sabe a quantidade de leite ou a quantidade de líquido. Então, mais uma vez, para reforçar, abre aqui, ó, as vias aéreas, que é a boca da criança, apoie a sua mão aqui, ó, no tórax dela, aberto, como se abrindo a palma da mão aqui, ó. Abre aqui. Coloque ela aqui. Vou fazer sentado para vocês verem como é que é até mais fácil. Aqui, ó. Isso aqui vai apoiar para que você segurando aqui, ó, vai apoiar para a criança não cair na hora que você fizer a tapotagem. Ó. Você está segurando o tórax aqui. Coloque aqui e ó, abaixa aqui para apoiar. Cuidado para não deixar na perna para ela não sufocar, né? Depois que ela desobstruir, coloca aqui, ó, 5 tapotagens. 1, 2, 3, 4, 5. É tapotagem, não é massagem. Massagem é coisa relaxante. Então é, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Girou, 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Girou. Quanto tempo você vai ficar fazendo isso? Vai ficar fazendo isso até ela desengasgar ou até o socorro chegar, tá? Se você fez 5 sessões, a criança não saiu, não desobstruiu, você olha, aí você já vai olhar a boca da criança. O nosso dedo ele é muito grande, né? Se for algum objeto lá, carne, dificilmente o bebezinho vai estar comendo carne, mas se for uma criança maiorzinha, aí entre 8 e 10 meses, que já vai estar comendo papinha ou alguma coisa assim, você vai visualizando. O seu dedo ele é muito grande, então não dá para você fazer a varredura igual você faria no adulto. Então você observa. Se você conseguir visualizar o objeto, você vai pegar tipo como se fosse uma pinça. Você abre a boquinha aqui e tenta retirar. Nunca com o dedo assim, o dedo apontado. Por quê? Porque você pode empurrar e vai obstruir mais ainda. Isso é no caso da parcial, tá? Se ainda ela está conseguindo respirar e tudo. Agora, se estiver inconsciente, com pressão torácica. Por quê? A pressão que vai exercer aqui dentro é uma pressão positiva, vai fazer com que o objeto saia. Isso aqui não é respiração cardiopulmonar, é só uma compressão torácica, tá? Para poder ajudar a sair o objeto. Quando é que você vai parar de fazer isso? Quando o socorro chegar. Tudo bem? Então, novamente, abriu vias aéreas, segurou, apoiou, 5 tapotagens, 1, 2, 3, 4, 5, girou, 5 compressões. Girou novamente. Ah, mas eu sou canhoto, eu sou destro. Vai do outro jeito aqui, ó, na outra mão. Segura aqui, apoiando o tórax e ó, 1, 2, 3, 4, 5. Girou, 1, 2, 3, 4, 5. Girou novamente e faz a tapotagem, né? Com um ângulo mais ou menos de 45 graus, certo? Então, depende da posição, depende da sua mão dominante. Então, geralmente, a mão dominante é que vai segurar a criança para poder você ter mais firmeza aqui para ela não cair. Minha mão dominante, se eu fizer aqui, ó, né? A minha mão dominante é que vai bater aqui, mas só que eu não vou ter tanto apoio para ela, então eu posso deixar ela cair. Então, essa é uma maneira de você salvar a vida de um bebê que está engasgado, certo? Então, isso aqui é o que eu queria demonstrar para vocês, que para criança, para fazer o ovácio em criança, ou você vai ajoelhar para poder fazer, ficar na altura dela, ó, o Christian aqui, você vai ter que abaixar, né? Então, ó, você vai, abre só um pouquinho a perna, filho. Então você vai, ó, mesma coisa, umbigo aqui, ou você vai girar
o punho, né? E fazer a compressão, apertar, não vou apertar muito porque senão ele vai vomitar, então aperta e sobe, então você tem que ficar da altura dele, porque se ele desmaiar, ó, você vai segurar. Então, criança, se fosse uma criança menor, né? Então você vai ajoelhar, se fosse menor que o Christian, a criança aí de acima de um ano e meio, acima, então o que você vai fazer a manobra de Heimlich, você vai ficar da altura dele para poder fazer a manobra. Você só não faz a criança, obrigado filho, criança assim, abaixo de um ano você não faz manobra de Heimlich, é capotagem, tá bom? Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both.